Meu nome é Elvira Maria de Almeida Silva, eu nasci em Itabaiana, Sergipe, no dia 23 de março de 1949. Meus pais, hoje já falecidos, se chamavam José Bispo de Almeida e Maria Ceres Almeida. Eu cursei Economia, Ciências Econômicas, na UFES e terminei em 1972 e cursei depois Direito também na UFES e terminei o curso em 1978. Eu ingressei na magistratura no ano de 1984. Eu nasci em Itabaiana, como eu fui a primeira neta e meus avós já moravam aqui, então eles me pegaram, foram eles que me criaram. Eu vim morar em Aracaju, eu sempre estudei em Aracaju. E em Aracaju eu estudei no Colégio Patrocínio São José. Depois, com mais ou menos 12 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, passei 4 anos na casa de meus pais e lá eu estudei no colégio do Senec, do Orlando Rangel, e depois no colégio de São Gonçalo. E terminei o curso de contabilidade aqui no Tobias Barreto. A senhora disse que até 12 anos morou com seus avós, né? Era bom morar com os avós? A senhora sentia falta dos pais? Como foi essa infância com os avós? Ah, muito boa, maravilhosa. Tudo que eu aprendi, eu posso dizer que foi com eles, até porque depois eu retornei. Eu retornei com 17 anos, eu passei só 4 anos no Rio. Como é que foi essa temporada no Rio de Janeiro? A senhora estranhou muito quando foi morar lá? Eu estranhei porque, como meu pai não tinha condições financeiras, eu tive que trabalhar. Então, aos 14 anos eu já estava trabalhando. De que, desembargadora? No escritório. Primeiro eu trabalhei numa loja de departamento, de roupa, na parte da datilografia de fatura. Depois eu fui trabalhar no escritório de contabilidade de um professor do Colégio São Gonçalo, que eu estudava contabilidade lá. A senhora tinha muitos irmãos? 7. Aí precisava, né, que todos trabalhavam. Todos trabalhavam. Mas aí por que a senhora na adolescência aí voltou para Aracaju? Porque eu tinha um tio que já faleceu, casado com a minha tia Celuta, que gostava muito de mim, insistia muito que eu voltasse, então eu voltei. Aí foi morar com esse tio? Aí eu fui morar com a minha tia, mas nunca deixei de estar na casa da minha avó, porque sempre é perto, né? Era perto. Aí a senhora terminou o curso de contabilidade aqui em Aracaju? Terminei aqui. Qual escola? Tobias Barreto. Que era do professor Benedito. Benedito não, Alcebiades, Vilas Boas. Vários magistrados falaram desse professor e dessa escola. Isso, muito boa. Na época tinha pedagógico, tinha contabilidade nível médio, porque não tinha faculdade de contabilidade como hoje tem, e o ensino médio normal. E o Tobias Barreto era ali mesmo, onde é hoje, ainda em Pacatuba? Era bem diferente naquela época. Era. Se eu não estou enganado, o Tobias Barreto era onde hoje é a Aliança Francesa. Se eu não estou enganada. Era do lado. Se eu não estou enganada. Como é que era Aracaju naquela época? Ah, muito bom, muito bom. Eu gosto muito de andar a pé. Então eu andava muito a pé, eu vinha para o comércio, eu ia para dentista aqui no comércio sozinha, a pé. Mesmo antes de ir para o Rio, com 12 anos, eu já andava muito. Gostava muito de Aracaju. Gostava não, gosto, né? Mas também era tranquilo para fazer isso, né? Muito tranquilo, muito. E aí, quando a senhora terminou o curso médio de contabilidade, a senhora foi fazer o quê? Aí eu trabalhei em vários locais. Eu fui professora do Colégio do Ar, que a gente eram apostilas que a gente lia para os alunos. Era uma aula, como hoje tem o EAD, né? O EAD, antigamente a gente lia essas apostilas, essas aulas para os alunos que faziam esse Colégio do Ar. Era na rádio. Trabalhei no Banco Nacional do Norte, trabalhei na Secretaria de Educação, na época com Estelita Falcão, trabalhei no Condese, por isso que eu fiz economia, eu já estou até adiantando algo, né? Eu fiz economia exatamente, eu queria ser médica, mas como eu já estava trabalhando numa área totalmente diferente, eu digo, olha, eu tenho que fazer no que eu estou trabalhando, então eu fiz economia. Como é que foi a preparação para, naquela época já tinha o vestibular, né? A minha preparação foi sozinha em casa. Eu sempre estudei só em casa e sempre estudei por vários livros. Se eu estudava matemática, eu estudava por vários autores, geografia por vários autores, eu nunca pegava um livro, um autor só para estudar.
Eu sempre gostei muito de estudar. Quando a senhora entrou em economia, onde era? Já tinha o campus? Não, quando eu comecei a economia era onde hoje é o IPES. Não, quando eu estudei economia era na Praça Camerina, era estadual. A faculdade de economia era estadual. Depois foi que se transformou em federal. E quando eu estudei direito foi na Rua da Frente. Quando a senhora estudou economia, a senhora gostou do curso? A senhora já trabalhava meio que já tinha a formação média e já mexia com isso, né? Mas a senhora gostou do curso? Que recordações a senhora tem do curso de economia? Gostei, eu gostava muito de matemática. E economia tem muita matemática e estatística. Gostei. E aí, quando a senhora se formou, a senhora estava trabalhando, sempre conciliou os estudos com o meu trabalho. Depois do Condese, se eu não me engano, eu fiz um concurso, porque eu sempre procurei. Como eu sei que para a gente viver, a gente tem que ter um salário bom, né? Ou uma renda boa, se eu fosse autônoma, mas eu não era, eu gostava de ser funcionária, eu fiz também concurso para a reitoria da Universidade Federal de Sergipe. Eu fui funcionária de lá também. Trabalhou muito tempo lá? Eu acho que não me lembro, mas não muito tempo, porque eu acredito que de lá, eu vim de lá, eu não sei se eu vim para o Condese ou foi de lá que eu já fiz o concurso para o Tribunal Eleitoral. Então, quando a senhora entrou no TRE, a senhora fazia o que lá, desembargadora? Eu entrei era auxiliar administrativo. Depois, na época, a gente poderia, depois, salvo engano, a gente fazia uma prova, a gente tinha letras, e depois a gente poderia mudar de cargo para, na época, se eu não me engano, o nome era técnico judiciário, que foi transformado em analista. Então, para que eu chegasse, por isso que eu fiz direito, para que eu chegasse a esse cargo de analista judiciário, na última letra, eu teria que ser bacharel em direito. O analista tinha que ser formado, mas para chegar na última letra, que seria o cargo de advogado, realmente eu só poderia chegar se eu fosse bacharel em direito. Então, quando eu terminei a faculdade em 78 de economia, eu comecei a fazer disciplinas isoladas na área de direito e depois fiz vestibular. Passei e aí eu completei o curso. Eu terminei o curso de direito, eu acho que em 3 anos e meio, mais ou menos, porque eu aproveitei muita matéria. Foi um curso que a senhora gostou? Gostei, porque para mim, quando você estuda economia, que você estuda direito, eles se completam, porque todos os 2 cursos eles são muito, muito interessantes e muito abrangentes, na época que eu fiz. Hoje eu não sei. Que recordações a senhora tem dos professores, dos colegas do curso de Direito? Como é que era o curso naquela época? Era muito bom. Meus professores, para mim, foram os melhores. Eu fui aluna de Antônio Góes, eu fui aluna de Arthur Deda, eu fui aluna de Cabral Machado, eu fui aluna do desembargador Alencar, dentre outros, né? Eu não quero citar todos, porque dá para a gente esquecer. Então, eu tive muitos bons professores. Fui aluna de Monteirinho. Muito, muito bons mesmo. O curso era ali, na Rua da Frente? Na Rua da Frente. E eu trabalhava e estudava. Eu ficava no corre-corre. Como era o dia a dia da senhora? Ia primeiro para a faculdade? Depende depende do dia, depende da matéria. Eu ia primeiro, assistia a aula, saía. E os professores eram, assim, muito bons em termos de que, às vezes, eu precisava voltar para o trabalho e eu saía e eles não me davam falta. Não fazia isso normalmente, não, mas quando precisava, eu tive essa ajuda deles, todos. E os colegas, tem algum colega daquela época que a senhora conservou amizade? Eu tenho vários colegas. Tenho colegas que já faleceram, como o coronel Miguel. Tinha outro que era policial, que eu agora esqueci o nome, que morreu trabalhando, era delegado. Tem o doutor Elias Pinho, doutor Rodomarques Nascimento. A minha turma foi pequena. E inclusive a gente chegou a fazer uma reunião dessa turma, mas depois parou. Na verdade, eu nunca pensei em ser juiz. Quando o concurso abriu, o presidente do Tribunal Eleitoral, desembargador Luciano Nabuco. Aí o desembargador Luciano me chamou. Doutora, a senhora não vai se inscrever para o concurso, não? Eu disse, eu não, desembargador. Porque na época tinha muita discriminação com relação à mulher, principalmente separada, e na época eu estava separada. Eu disse, eu não vou fazer não, porque eu não quero ter o desprazer
de fazer uma inscrição e ser cortada. Não, eu garanto à senhora que isso não vai acontecer, que não existe discriminação. Eu digo, bom, então eu vou confiar no senhor, eu vou me inscrever. Me inscrevi e através de Rodomarques, conversou com o doutor Vladimir, que ainda é meu parente longe, que hoje é desembargador federal, para nos ensinar, nos dar aula. Então ia eu, Sueli, que é juiz aposentada, Rosalgina, íamos toda sexta-feira para Campo do Brito estudar com ele, que ele era juiz de Campo do Brito. Então eu devo muito a ele tudo que eu aprendi, porque a gente estuda, mas tinha alguém que nos dava algo mais, e ele foi essa pessoa. Eu não esqueço nunca do que ele fez por nós três. Então teve o bom conselho do presidente do TRE e o apoio do desembargador. Que na época era juiz estadual. Muito bom. E o concurso foi difícil? Foi. Não foi fácil, porque prova é prova, né? E prova oral é terrível, eu acho. Mas foi bom, eu passei em 4º lugar. Então, as 3 que estudaram com ele passaram no concurso? Todas nós passamos. Eu fui para Nossa Senhora da Glória. E continuei tendo a ajuda de Vladimir. Ele disse, que você não soube, faça o seguinte, tome posse, bote todos os processos que você tiver que despachar, leve para sua casa e comece a trabalhar. O que você não souber fazer, o que você tiver dúvida, pode vir aqui me procurar que eu lhe ajudo. Foi quem me ajudou realmente. No começo que a gente não tinha escola, na época não tinha nada disso, então eu tive essa ajuda e sempre procurei ajudar todos os meus colegas que entram e que me procuram. Dentro do possível, eu ajudo. E como é que foi esse início no interior? A senhora já tinha filhos? Já, mas eu tenho uma pessoa que que trabalha comigo há mais de 40 anos. Então essa criatura para mim são meus pés e minhas mãos, né? Ela tomava conta de meus filhos, apesar de eu ter uma filha com problema de saúde, tanto é que ela já é falecida. E ela levava para os médicos, e os médicos sabiam que eu estava viajando. E eu ligava para eles, eles atendiam, ela levava, eles atendiam. Eu nunca, graças a Deus, eu tive um anjo, tenho um anjo ainda na minha vida. Como é o nome dela? É Maria Lúcia. E aí, a senhora, logo que também a senhora entrou, já passou a atuar como juiz eleitoral? Porque na época, quando a gente entrava, era juiz. Foi bom porque eu já vinha do eleitoral, né? E eu gosto muito de direito eleitoral. Se tivesse concurso para juiz eleitoral, eu teria feito. Hoje a justiça eleitoral é bem diferente, né? Porque naquela época era cédula, era tudo mais complicado. Muitos juízes falaram que tinham uns mapas. Tinha um mapa desse tamanho, assim, que a gente sentava e eu preenchia. Eu fazia questão de eu mesma preencher. Eu não dava a ninguém para preencher aqueles mapas, porque aquilo ali era a resposta da eleição. Esse mapa era o que exatamente, desembargadora? Dos votos, por sessão. Tinha o nome dos candidatos, por sessão tinha o número de votos de cada candidato em cada sessão. Eu preenchia e somava. Quem fazia a totalização manual era eu, na época. É muito trabalhoso, né? Era. Eu nunca gosto... veja bem, eu gosto de trabalhar com pessoas, mas tem coisas que eu não gosto de delegar. Isso de eleição era uma coisa que eu não delegava a ninguém. E aí a senhora foi primeiro para... Nossa Senhora da Glória. Glória, né? E depois de Glória a senhora foi para onde? Eu fiz uma permuta com o doutor Fernando Macedo, fui para Ribeirópolis. Eu acho que eu fiquei em Glória, eu passei quase 2 anos e meio, em Ribeirópolis também, uns 2 anos e pouco. De Ribeirópolis eu fui para Riachuelo. Riachuelo era a cidade, né, da desembargadora Clara. Aí quando abriu vaga, ela ligou para mim. Elvira, você não vai pedir remoção não? Eu disse, doutora, eu estou tão bem em Ribeirópolis. Elvira, Riachuelo é mais perto, é minha terra. Aí eu digo, doutora, então eu vou pensar no seu caso. Aí acabei resolvendo pedir, é muito perto realmente, Riachuelo de Aracaju. Só que naquela época eu não podia trabalhar em Riachuelo o dia inteiro como eu trabalhava nos outros locais. Eu trabalhava até 1h da tarde, porque não tinha, o fórum era uma garagem, praticamente. A gente não tinha nem onde comer. Para eu comer, eu tinha que esperar. Só tinha um restaurante, eu tinha que esperar que os peões da Petrobras, daquelas empresas que trabalhavam para a Petrobras, saíssem do restaurante e a dona do restaurante ligava para o fórum para dizer que eu podia almoçar. Quer dizer, era dificultoso. Então não dava para eu ficar lá o tempo todo, porque não tinha nada. O mínimo era como se fosse uma sala, assim como essa, e acabou. Um banheiro, uma cozinhazinha e a parte do pessoal, né? Como se fosse um auditóriozinho pequeno, tudo junto.
Onde a senhora trabalhou antes, em Ribeirópolis e Glória, já tinha Já tinha fóruns, já. Aí era bom, porque eu tinha meu quarto, gosto muito de dar um cochilo de 15 minutos depois do almoço e voltava a trabalhar. Eu trabalhava até 5 horas da tarde, sempre. Em Glória eu sempre dormi, porque era longe. Passava a semana lá. Eu passava a semana lá, mas tinha noites que eu vinha para casa, porque meus filhos eram pequenos, mas eu passava a semana lá. Eu ia de segunda a sexta. E aí depois de Riachão, a senhora foi para onde? Aí eu fui promovida para Lagarto. Ah, já era uma estrutura melhor. Já. Aí ficou muito tempo lá em Lagarto também ou não? Não, fiquei 2 anos e alguma coisa, depois vim para Aracaju. Esse tempo todo que a senhora passou no interior, Glória, Ribeirópolis, Riachuelo, Lagarto, o que a senhora gostou mais? Muitos juízes falaram que gostavam de ser juiz no interior, porque tinha um contato melhor com a comunidade, conseguia acompanhar mais a vida da comunidade. O que a senhora gostou de ser juíza no interior? Veja bem, para mim, tanto faz lá como aqui. Só que lá tinha uma diferença. Você resolve, a gente enquanto juiz, que lá a gente era o poder judiciário na cidade, né? Era o juiz, o padre e o prefeito, não é verdade? E a gente tinha como resolver as coisas, porque a gente ligava para o delegado. Tinha alguém que estava devendo alimentos, a gente, delegado, vá ali pegar fulano de tal para vir aqui conversar comigo. Então, eram coisas que facilitavam. É muito mais fácil você trabalhar numa cidade como o nosso estado. Nos outros estados eu não conheço a realidade, porque tem cidades do interior, por exemplo, de São Paulo, que tem a mesma população de Aracaju, né? Mas no interior é muito bom trabalhar. Aqui também é. Eu não acho ruim trabalhar aqui não. Agora lá realmente a gente tinha como resolver, entendeu? Você sentia que você estava mais próximo do povo, assim, da população que precisava do jurisdicionado, você tinha como resolver mais fácil e mais rápido. E aí, quando a senhora veio para Aracaju, a senhora foi para qual local? Eu fui para a Vara da Fazenda Pública. A 18ª, quando foi criada, eu consegui vir. Inclusive, quem me deu força, assim, vamos, peça que você tem o perfil para vir para cá e tudo, foi doutora Clara e doutora Marilza. Quem me incentivaram a pedir remoção, porque era remoção, como lá eu já era promovida, era remoção para aqui, para a Vara da Fazenda Pública. E aí a senhora conseguiu? Aí eu vim para aqui e passei 15 anos, depois fui desembargadora. Como é que foi esse tempo na Vara da Fazenda Pública? Porque são processos mais específicos, né? Muito bom, agora é uma vara que ela não é fácil, ela é difícil, a gente tem que saber lidar, aliás, o juiz, de modo geral, tem que saber como lidar com tudo. Com o processo, no caso da gente, a gente lidava muito com o Estado, município, mas é uma vara muito, muito interessante. Outra coisa, eu acho ela muito completa. Por que, desembargadora? Porque a gente pega todos os tipos de processo. Tanto que tem nas varas cíveis, a gente só não pega a família. A gente só não vê processo de família nas varas de fazenda pública, mas processo de banco nós vemos porque tem o Banese. Processo de tipo uso capião, de terra, a gente vê todos os tipos de processo, onde as outras varas não veem o que a gente vê. Então a gente vê aqueles processos e vê mais os das outras varas cíveis. Então, bastante aprendizado. É muito. A senhora disse que passou 18 anos na Vara da Fazenda Pública. 15. Ou 15, né? Nesse tempo a senhora também foi diretora do Fórum Comerciante do Bessa, não é isso? Fui. É muito difícil dirigir um fórum daquele tamanho? Não. Até porque eu tinha uma administradora muito boa, que era a Helena. E nós trabalhávamos sempre em conjunto e tudo se resolveu bem. A gente tinha eu tive assim, alguns problemas, porque infelizmente os advogados não queriam se identificar para entrar. Tinha esse problema. Então eu obrigava que eles se identificassem, porque tinha portaria e é segurança, né? Eles queriam muitas vezes passar pela catraca deles, onde era só deles, com pessoas, com as partes. Eu ia conversar com eles, eu dizia a eles que as partes tinham que entrar pela entrada normal do fórum, que aquela entrada era privativa deles, mas isso não era problema, né? Isso é coisas que a pessoa quer impor, talvez, eu não sei, ou por achar mais fácil, porque na época a garagem deles, onde eles botavam o carro, era exatamente do lado da entrada deles, então acho que eles achavam mais fácil entrar logo por aí todo mundo, esquecendo que
toda a repartição tem as normas, né? E essas normas têm que ser cumpridas. E muitos deles não queriam cumprir. Alguns queriam entrar armados. E como a senhora fez para conseguir mudar essa mentalidade? Não, eu conversava com todos os que queriam fazer isso, eu conversava. Eu estava aberta para conversar com todos. A senhora passou boa parte da sua vida lá no BESA, então, né? Da sua vida laboral. Não, eu fui pro BESA desde que ele foi inaugurado. Eu não me lembro em que ano. Porque primeiro foi aqui, nesse prédio Luciano. Não tem um prédiozinho pequeno aqui na rua de Pacatuba? Sim. A 18ª começou aqui. Depois é que nós fomos pro BESA, quando ele foi inaugurado. Então eu fiquei lá. O início do BESA, então. Foi. Mudou bastante, né, desembargadora? Mudou. Mas foi bom, porque lá a gente tinha tudo. Eu ficava lá de manhã, às vezes eu almoçava lá, às vezes eu vinha para casa, almoçava e voltava à tarde. Eu sempre trabalhei de manhã e de tarde. Eu não gosto de trabalhar em casa. Eu acho que minha casa é minha casa. Então eu prefiro trabalhar. Quando eu preciso trabalhar aqui, eu prefiro vir para aqui. Só não fim de semana. Se eu precisar, eu faço em casa. Mas eu prefiro trabalhar no meu local de trabalho. Falando da rotina de trabalho da senhora, a senhora sempre teve esse costume de chegar bem cedo? Sempre. Lá no Fórum Comércio do BESA era eu, Ieca e Cristiano. Mas conte para as pessoas, que hora a senhora costuma chegar no trabalho? 6h30 da manhã. E não tenho hora para sair, porque primeiro, eu não gosto muito de trabalhar com pessoas que ficam olhando o relógio. Eu acho que todo mundo tem horário e tudo, mas você não pode deixar um trabalho que você está fazendo na metade porque aquela hora chegou. Eu acho que não é assim que a coisa funciona, pelo menos é como eu penso. Mas então eu sempre saía na hora que eu achava que estava na hora de sair, que eu poderia sair. Eu nunca deixei nada no meio, nunca gostei de deixar trabalho nenhum pela metade. E até hoje é assim? Até hoje eu sou assim. Eu nunca imaginei que eu seria desembargadora, mas as coisas foram acontecendo. Os juízes que estavam na minha frente, infelizmente, Deus levou, né? Que foi doutora Mirena, doutor Valmir. Teve alguns desembargadores também que se aposentaram, teve doutor Rinaldo que faleceu. Então a coisa foi fluindo de maneira que, de repente, eu vi que eu chegaria aqui. Tanto é que a minha filha que faleceu não me viu chegar aqui, que ela tossia muito por isso. Ela ficava, minha mãe, parece que você vai ser. Então ela tossia muito, infelizmente ela não presente, ela não pôde ver. Eu cheguei até aqui. Não, para mim foi uma mudança de maneira de trabalhar. Porque eu sozinha eu não tinha que convencer ninguém. E em colegiado eu tenho que fazer meus votos de maneira tal que eu convença meus pares. Não é verdade? Quem está comigo na Câmara, por exemplo. Mas eu não achei dificuldade, até porque quem me deu a oportunidade de vir aqui a primeira vez foi o desembargador Gilson Góes. E eu fui indicada para doutor Gilson por Edivane Ora, que me conhecia e disse, doutor Gilson entrou de férias, indique, doutor, eu vim para aqui. Foi a primeira vez que eu vim. Então eu peguei, doutor Gilson era criminal. Eu não lhe digo com sinceridade, não achei difícil nem diferente, não. A única diferença é essa, que você não trabalha só. Você não julga só. Você faz seu voto no gabinete, mas esse voto passa pelo crivo de 2 colegas. Só isso. No mais, o que eu achei, assim, não é difícil, que complica um pouco, que dá mais trabalho é a parte administrativa. Porque hoje tem comitê de tudo, né? Eu mesmo estou no teletrabalho, devo sair porque eu vou para a corregedoria. Então, eu já tive com 5 comitês. Então, esses comitês tiram tempo da gente, porque a gente tem que se reunir, a gente tem que olhar, tem que ver. Eu ainda sou do comitê de TI. O desembargador Cesário me indicou para um outro comitê de pessoal. Então, como o tribunal é pequeno, a gente pega muita atribuição administrativa, que é o que a gente não vê quando está substituindo. Né? Está substituindo, só vê processo. A gente não vê esse outro lado, não vê os processos administrativos que tem, e tem muitos. A senhora disse que uma das comissões que a senhora participa é a do teletrabalho. Sim. O teletrabalho, a senhora acha que é o futuro? Assim, a senhora começou na década de 80, né, que a gente ainda utilizava máquina de datilografar, e hoje a gente resolve muita coisa pelo celular, pelo computador, e agora a gente tem essa possibilidade do teletrabalho, do trabalho remoto, de fazer muita coisa em casa.
A senhora acha que isso é o futuro? Eu acredito, eu vejo o teletrabalho como futuro, sim, não para juiz. Porque o juiz tem que estar presente no local de trabalho, tem que atender as partes, tem que ouvir todo mundo. E a gente, como juiz, eu entendo que não dá para ter teletrabalho para juiz. Porque como é que a gente vai fazer uma sessão por teletrabalho? Né? O mesmo juiz, como é que ele vai fazer as audiências? Teletrabalho não existe. Para mim, teletrabalho para juiz não existe. Agora, para funcionário, sim. E depende também do cargo, porque tem cargos administrativos que não cabe teletrabalho. A experiência é boa, é interessante, e o que eu vejo quando eu vou fazer reuniões dos ouvidores do Poder Judiciário é que eles querem no futuro, que a coisa já está se modernizando, que a ouvidoria seja a porta de entrada do judiciário. Então, toda reclamação, ou não só reclamação, você pode fazer muitas outras coisas pela ouvidoria, inclusive ideias, tudo isso eles pretendem que seja começado na ouvidoria. Então a ouvidoria, para mim, no futuro, vai ser assim, um papel importantíssimo na mesa do tribunal. Porque tem o presidente, o vice, o corregedor e a ouvidoria, no futuro, será muito importante, é o que eu vejo. Veja, a nossa ouvidoria é muito pequenininha, né? Só tem 2 funcionários efetivos realmente, hoje tem 3, da casa. E funcionários terceirizados, são 2, se eu não me engano, são 3 também, são 6, salvo engano, são 6 funcionários. É muito pouco, porque a lei de acesso à informação, ela é muito, ela nos pede, a legislação dela mesmo nos pede que seja muito ágil, ela tem prazo para tudo. Tanto é que muitas vezes eu passo algum pedido de informação, por exemplo, para o seu setor, e digo que você só tem tantos dias para me dar resposta. Eu não estou impondo, eu estou determinando, porque a lei é quem determina, para que eu tenha o prazo certo para poder responder. Então, essa lei de acesso à informação, ela veio, quem é responsável por ela é a ouvidoria, que é muito importante. E tem as outras coisas, tem reclamação de processo, de andamento de processo, muitas vezes tem denúncias de funcionários da casa ou de outros da casa principalmente, que estão com 2 funções, isso acontece. E em decorrência disso a gente manda para o setor, manda para a presidência manda abrir processo administrativo para verificar realmente se é ou não. Então eu acho a ouvidoria um local muito importante. Na ouvidoria, veja bem, a gente tentou, porque a ouvidoria não tem orçamento, a ouvidoria depende da presidência. E a gente procura botar no portal da ouvidoria chamamentos ao pessoal para informar que a gente está aqui à disposição. A ouvidoria está à disposição de todos, não só para processo, como para qualquer outra coisa dentro do Poder Judiciário. Porque quando vem uma reclamação que não é do Poder Judiciário, a gente manda para o local correto. Quando é de crime, às vezes a pessoa vem nos dá uma notícia de que alguém está ameaçando tudo, a gente repassa para o Ministério, repassa para o Ministério Público, entendeu? Então, a gente está procurando fazer essa propaganda da ouvidoria, agora eu acho que ela precisava ser feita mais. É preciso que a gente faça reuniões nos interiores, com a OAB, com a Defensoria, para mostrar que a gente está aqui para ser ouvido, aliás, que a gente está aqui para ouvir o pessoal e tentar resolver ou tentar encaminhar aquela pessoa para o lugar correto. Veja bem, ele tem que ter vocação para a profissão. Porque para mim, ser juiz é vocação, é um sacerdócio. Nós somos espelho da sociedade, embora a gente não queira ser, mas nós somos. Todos nos olham diferente, tanto é que você vê que a mídia vive só batendo na gente. Não entendo por quê, porque eu acho que a nossa justiça é muito boa, principalmente a de Sergipe, que é a que eu conheço de perto. O juiz tem que ter bom senso, o juiz tem que ter calma, o juiz tem que gostar do que faz, porque não é só o salário, tem que gostar do que faz. O salário é bom, eu entendo que o nosso salário é bom, poderia ser melhor, porque a gente tem muitas atribuições e a gente tem que ter postura, a gente tem que ter calma, a gente não
tenho que saber dividir o meu trabalho com a família, porque isso é que é importante. Que tem, infelizmente, a gente percebe que tem alguns colegas, não daqui não, eu digo pelo que eu converso lá fora quando eu vou para reuniões, que misturam ou esquecem. A gente não pode esquecer da família. Família em primeiro lugar. Depois a nossa profissão, e eu acho que eu sempre consegui fazer isso. É interessante porque mostra como a gente chegou aqui, né? E por que a gente chegou aqui. Eu cheguei por acaso, assim, eu não tinha essa coisa de ser juiz. Eu queria ser médica, na verdade. Mas eu acho que como juiz eu estou fazendo um pouquinho de medicina na parte de direito. Como é que faz isso, desembargador? Por exemplo, chega uma pessoa aqui, tem gente que, aqui não, mas quando a gente está no interior, que chega chorando, chega desesperado, porque aconteceu isso, porque meu marido foi embora, ou então porque meu pai saiu de casa, a gente senta, a gente conversa, a gente às vezes consegue conciliar. Eu acho que tudo isso é muito bom, que a gente possa, eu pelo menos sempre tentei fazer isso. Eu acho que é por aí.